Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à terceira e penúltima aula da semana História da Música aplicada à performance pianística. Eu sou Simone Leitão, pianista com doutorado em piano performance e história da música pela University of Miami, e nessa série de 4 aulas eu estou te mostrando o caminho para tocar com intimidade, segurança e profundidade interpretativa qualquer peça erudita, através do conhecimento da história e do estilo por trás da partitura. Essa é uma aula essencial, porque hoje eu vou te mostrar o caminho que transformou minha forma de tocar e que hoje transforma também a de tantos alunos e alunas meus. Um caminho que une história da música, estilo e interpretação para quem quer tocar ou ouvir com mais autenticidade, liberdade e profundidade. É esse caminho, validado em palcos e universidades do mundo inteiro, que eu estou dividindo com você aqui nessa semana. Talvez você não se lembre, mas eu também comecei com dúvidas. Lá em Caratinga, no interior de Minas, onde eu nasci, eu tentava entender os estilos e os períodos, os compositores, mas não tinha com quem conversar. Não se falava sobre essa conexão entre o estilo e a forma de tocar. Mesmo depois, já com graduação, eu ainda sentia falta disso. Afinal, na graduação, a história da música era ensinada como uma matéria isolada. Foi só quando eu estudei história da música de forma viva, conectada à performance, que tudo mudou. E é exatamente esse caminho que eu construí entre Brasil, Europa e Estados Unidos e que hoje compartilho com meus alunos. Um caminho que já ajudou desde pessoas que estavam longe do piano há décadas, a quem toca por satisfação pessoal, quem não toca, mas ama ouvir música de concerto, professoras de piano, até músicos profissionais que buscavam mais segurança e autoridade ao interpretar. Se você está aqui, é porque também sente que pode ir além. E essa virada não depende de ter um diploma estrangeiro, nem de um doutorado, nem de um talento especial. Ela depende de método, clareza e direção. Quesitos que vamos aprofundar juntos aqui nessa aula. Mas antes de seguirmos, vamos relembrar o que vimos até agora? Na aula 1, você entendeu como o conhecimento histórico transforma a maneira como você toca e escuta música. Viu que estudar história da música não é memorizar assim datas soltas e anedotas superficiais, como Beethoven era mal-humorado, Bach tinha 20 filhos, Mozart morreu muito cedo. Isso não aprofunda a sua performance. O conhecimento histórico verdadeiro mostra o que estava acontecendo na época, quais ideias circulavam, qual era o pensamento vigente, qual era a estrutura de sociedade, política e econômica. Isso muda completamente a forma como você interpreta uma obra ao piano. Falamos também sobre a diferença entre técnica pura e técnica emocional e intelectual. A técnica física sozinha não basta. Tocar bem vai além do dedo rápido que não esbarra. Exige entender o que está dizendo, o que se está dizendo, né, musicalmente. Exige consciência histórica, estilo e emoção canalizada a favor da estética. Na aula 2, você descobriu que a história sozinha também não basta. Vimos que para tocar com autenticidade você precisa do conhecimento estilístico, que mostra como, por exemplo, é um forte na música de Bach e o que é um forte na música de Beethoven. E também um conhecimento interpretativo que vem do autoconhecimento, da conexão, da sua história de vida, das suas emoções dentro dessa obra que você está trabalhando, né? Falamos sobre como muitos alunos ficam duros, inseguros, presos à técnica pura e não conseguem nunca mergulhar na música de verdade por não entenderem o estilo ou terem medo de se expressar. Essas aulas fazem parte de uma sequência didática. Então, se você não assistiu a aula 1 ou a aula 2, assim que terminar aqui, volte e assiste. Elas estarão disponíveis por pouco tempo e cada uma delas aprofunda a sua compreensão e a sua liberdade para se aproximar e viver com a música de concerto. Bom, chegamos à aula 3 da semana História da Música aplicada à performance pianística. E hoje a aula é especial, porque além do conteúdo que você vai aprender, vamos viver juntos uma experiência real, uma experiência na prática, um mini recital comentado, onde eu vou te mostrar na prática como o conhecimento histórico, estilístico, interpretativo transforma a performance. Seja você quem toca, quem ensina, ou até mesmo quem apenas ama escutar a música de concerto com mais profundidade. Gente, eu aproveito para lembrar vocês o seguinte, a música clássica, ela exige do público um pensamento ativo, um coração ativo. O público ele não fica passivo, apesar de ficar fisicamente quieto, é uma experiência da alma e essa conexão precisa acontecer. Então, sim, se você, entre aspas, só escuta, saiba que numa performance você está fazendo música com os músicos, quando você está conectado de verdade ao texto. Então, já se organiza para ficar comigo até o fim da aula, porque ela vai te mostrar como tudo o que vimos até aqui se conecta na prática. E no final, eu quero te apresentar o caminho completo, o mesmo que transformou a minha maneira de tocar e interpretar e que vem transformando também a trajetória de muitos dos meus alunos. Um método claro, com direção, etapas e profundidade, que une história, estilo e emoção ao serviço da performance pianística. Então vamos lá. O que é um recital, né? O recital ele foi criado em 1841 por Liszt. O que é um recital? É um espetáculo do piano solo, né? Você pode chamar também de recital
Por exemplo, você pode chamar de recital de piano e violino, pode. A partir do momento que passa para 3 pessoas, já se transforma em um concerto, seja de música de câmara ou sinfônico, mas aí isso é outra coisa. O recital, ele foi criado num momento que o piano realmente tinha se transformado no grande astro do século. O século XIX foi o século do piano. E Liszt, que era um homem do espetáculo, né? Ele foi, inclusive, o primeiro músico, não é o primeiro músico na história, não é pop, o primeiro músico na história a ser reconhecido e a virar uma celebridade, ser uma pessoa que as outras pessoas passam na rua e as mulheres desmaiam quando veem, e que os concertos acabam rapidamente, todos os ingressos, enfim, ele era uma celebridade. E o que ele fez? Ele trouxe o espetáculo para dentro, colocou o piano dentro do espetáculo, né? Então, piano, ele era uma coisa muito para você ficar em casa, para você fazer a correpetição com outros cantores, para às vezes tocar uma redução de sinfonia, ou claro, tocar todo o repertório que já se tocava. Mas ele trouxe o piano para a sala de ópera, para o teatro de ópera. Então, imagina, naquela sociedade, a ópera é o auge, era o máximo do entretenimento. Aí ele coloca o piano ali. E pior, ele fala assim, olha, o piano é uma peça dramática, ele é em si só uma história. O teatro é o piano. E ele coloca o piano de lado e ele mesmo passa a tocar de cor. Clara Schumann também já tocava de cor, fazia recitais de cor. E ele que chama isso de recital, que vem a partir daí, é como se fosse contar uma história. Então, pronto, essa é a história do recital. Mas como é que ele chegou até nós? Né? A gente tem sempre aquela situação de que o pianista entra mudo e sai calado. Ele entra, toca, não fala nada, e as pessoas que estão ouvindo, elas têm que saber do que se trata, né? E isso é uma coisa que, na verdade, separa as pessoas, né? Isso acontecia na época, mas as pessoas estavam bem próximas daquela música. Hoje em dia, a gente precisa de uma aproximação. E aí que entra, né, o recital comentado. O que é o recital comentado? Eu tenho feito isso, tá, profissionalmente, há muitos anos mesmo, eu nem lembro quando eu comecei a fazer, e todo mundo me agradece e fala assim, nossa, foi outra experiência. O recital comentado, ele é quando você conversa, explica, né, a história e tudo, e situa a pessoa naquela obra que você vai tocar. Mas antes de mais nada, antes de explicar exatamente o que é um recital comentado, que ele tem 3 pilares, eu vou falar o que não é. O que não é você chegar e contar uma historinha, que é isso, só atrapalha, só desaproxima, né? Faz um desfavor ao conhecimento da música clássica. Você conta lá uma historinha boba, né? Ai, gente, pois é, você sabe, né? Schubert não conseguia ter namorada, ele era um cara muito, muito triste, então ele fazia coisas assim, assim, assado. Aí você começa a colocar, como se a gente fizesse isso, como se a gente fizesse um bullying com o passado. Como se a gente... Isso é muito desrespeitoso, né? Você traz uma piadinha, uma coisinha para tentar para trazer um entretenimento, quando na verdade não é entretenimento. Você está afastando as pessoas dessa música verdadeira. Você está diminuindo a personalidade do compositor e da compositora. Portanto, na hora que você vai tocar, fica pior. E tem aquela turma também que dá uma aula, né? O professor, ele chega lá e fala, então, pois estamos na Paris de 1920. Nesse tempo, existia em Paris, tarará, tarará. A pessoa já viajou, ela não está ali com você. Para você fazer um recital comentado, você precisa trazer para o ouvinte 3 fatos, né? 3 pilares. O fato, ou seja, o que aconteceu, o que estava acontecendo naquele momento, que essa peça foi construída, foi escrita numa época tal, do compositor tal, e esse é um fato que estava acontecendo na vida dele. Beethoven tinha 30 e poucos anos, 30 e tantos anos, e ele escreveu essa peça quando o exército de Napoleão tinha invadido e tinha ocupado a Viena. Pronto, isso é um fato. Aí você situa o estilo. Como vocês sabem, Beethoven, que era o mestre da expansão, pronto, já coloquei aí o que era Beethoven, né? O mestre da expansão. Essa que era a tal sonata de 32 sonatas dele, ela faz parte do ciclo de sonatas X. Pronto, você fala um pouco do estilo, isso é o estilo, e aí você faz uma pequena análise, né? Nessa peça, ele escreve essa sonata em Fá menor, então ele quer dizer tal coisa. Né? Ele quebra a regra daqui da sonata com isso. No fim, ele tem uma passagem muito difícil e muito virtuosística, porque ele quer descrever tal coisa. E aí eu me dou ao direito de falar, e eu conecto essa peça com tal coisa
tal emoção, tal situação, enfim. Eu conecto essa com algo meu, pessoal. Aí você vai falar assim, Simone, aí você vai tirar o mistério. O mistério continua, porque não dá para você entrar em tudo da música clássica só com 3, 4, no máximo, né? No máximo, 3 minutos falando sobre a peça. Mas quando você faz isso, você convida as pessoas. Sabe aquela história? Eu vou fazer uma analogia aqui. Sabe quando você vai ter uma experiência gastronômica, e aí você chega num restaurante que você olha o cardápio, né? É igual você vai assistir um concerto e fala, tal, Beethoven, Appassionata, poxa, legal essa sonata, né? Aí você pega lá o cardápio e olha, tal, arroz caldoso de cordeiro, legal, né? Tal, deve ser bom. Bom, você não conhece isso. Aí na hora que esse prato chega para você, a pessoa, a funcionária do restaurante, chega e te explica, olha, esse arroz foi feito com cordeiro tal, 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 ele foi reduzido em tal coisa, tem um molho não sei o quê, com espuma de gengibre, que não sai, com flor sabe, da floresta, sei lá, flor do cerrado, com não sei o quê. E aí você fala, nossa, tem tudo isso nesse prato, incrível. Aí a sua experiência é outra. É a mesma coisa, gente, quando você vai assistir um recital ou um concerto. Então, o recital comentado, os concertos comentados, eles são cada vez mais comuns e devem acontecer, porque eu creio, e eu tenho vivido isso, que essa é a forma mais eficiente de todos terem a melhor experiência com essa música, que ela é abstrata. E essa experiência, ela vai ser outra quando a gente tem um recital comentado. Então assim, de que forma a gente consegue aplicar isso no dia a dia, né? No meu cotidiano? Um amador, por exemplo. Você que é pianista amador, já estudou piano quando era jovem, agora você, depois que você já tem uma profissão e tal, mas você tem um piano lindo em casa, você gosta de receber seus amigos para um evento musical. Às vezes você vai convidar um músico profissional, mas às vezes você mesmo vai tocar. E aí você abre a partitura, ou não, ou toca de cor, parabéns, e fala, pronto, agora eu vou tocar Intermezzo Opus 118, número 2 de Brahms. Os seus amigos, muito bem, que legal, ótimo. Brahms, legal, já tinha ouvido falar, né? A pessoa pensa. E aí você traz para esses amigos uma experiência muito mais profunda. Como você diz, como vocês sabem, Brahms era um compositor do romantismo, mas ao fim do romantismo, ele era alemão, nessa peça ele escreveu. Aí você traz o contexto para as pessoas. Eles vão estar muito mais prontos para saborear essa música, assim como você vai ficar mais conectado. Agora eu vou te trazer uma outra situação. Uma professora de piano, ou professor de piano, tá lá trabalhando com um aluno, né? Para preparar o aluno para primeiro dar conta daquele repertório e depois para ter a apresentação desse repertório. Então, tem duas situações ali. No momento que você está trabalhando com seu aluno, claro que você vai falar sobre questões técnicas para ele conseguir executar. Enquanto você está trazendo isso, você já vai trazendo contexto histórico, o estilo, vai trazendo o aluno para próximo desse texto, para um lugar de intimidade com esse compositor e com essa compositora. E chega uma hora que o aluno ele já sabe quem é Bach, ele já sabe em que condições foram escritas isso, ele já sabe que prelúdio e fuga é bem diferente de Invenção a Duas Vozes e tal, tal, tal. E aí é a hora de você puxar o artista dentro do seu aluno. Olha que bonito, a conexão das almas, né? Essa que é a grande missão da música, né? E aí você já situou o seu aluno, agora você vai poder trazer o que é a interpretação. E você vai poder falar coisas muito mais efetivas, que vai trazer um resultado muito mais rápido para o seu aluno, do que dizer mais expressivo, menos pedal, pianíssimo, forte. Mas o que você quer dizer com esse forte? Tem forte assim, forte assado, tem pianíssimo assim. O que você quer dizer? Entendeu? Então, não adianta também você trazer só as suas experiências ou o seu quadro que você quer daquela partitura, daquela peça. O aluno precisa fazer esse mergulho, porque quando ele faz esse mergulho, ele de fato está entrando em contato com a arte. Ele de fato está vivendo o fazer musical. E é para isso que a gente estuda piano, né, gente? E a segunda situação que o professor passa é quando ele, pronto, o aluno está pronto, está tocando lindamente, chegou o dia do recital dos alunos. Os pais estão ali, né, enlouquecidos com todos os celulares e tal, para filmar, mas os próprios pais, às vezes, não estão prontos para degustar aquela música. Então, ao invés do seu aluno ficar com medo de entrar lá, você está preparando esse público que não ouve de forma passiva. Como eu falei, o público que ouve música clássica, ele é ativo emocionalmente e intelectualmente. Então, você prepara esse público que, inclusive, vai se acalmar mais. Eu sei que os pais querem levar todos os vídeos possíveis, mas ali a conexão da música vai acontecer de fato. E é isso que faz a música clássica ser eterna.
E sem você fazer, sem a gente ter esse mergulho, não consegue. Se você, aí você vai falar assim, Simone, mas eu não sou professor de piano, eu não sou amador, eu só sou ouvinte. Maravilhoso. Lembra da história que você vai no restaurante? Na hora que você pega a programação, eu vou assistir o concerto da Filarmônica de Minas, vai tocar. Eu acho tão engraçado, desculpa, gente. Tem gente que gosta de falar, né? Eu fui assistir a Filarmônica de Berlim com a Marta Agres tocando, tocaram lindamente e tal. O que tocou? Tocaram, poxa, não sei, era um compositor russo, muito lindo. Mas peraí, você foi lá. Aí a pessoa conta a história, né? Que ela foi na Berlin Philharmonic, que ela assistiu a Marta Agres, que ela assistiu o Lang Lang, sei lá quem, e ela nem sabe o que ela ouviu. É como se você tivesse comido alguma comida que você não sabe o que é. Você, tava gostoso, era lindo, era maravilhoso, era naquele restaurante caro. Gente, mas essa não é a experiência. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Você quer ir além, não é? Então, na hora que você olha o cardápio, de novo na analogia, na hora que você olha a programação, você diz, não, Sinfonia número 3 de Brahms. Essa sinfonia realmente, ela é muito especial. Aquele início, você conhece, você se prepara, você faz o comentário para você. E ali a sua experiência é outra, não é? E você pode ser até aquela pessoa que explica para os colegas, né, que não fizeram ainda esse mergulho, né, que você está fazendo. E o profissional, finalmente? Não, isso aí não precisa nem dizer, né? Então, essa experiência que eu tenho vivido cada vez mais na minha vida, que é de trazer as pessoas antes do meu recital para um encontro muito mais profundo com a música e com o texto musical, é isso que você vai fazer. Você vai saber também ancorar nessas 3 questões, fato, estilo e a interpretação, né? E trazer o que a peça realmente quer, fazendo a análise da peça, e isso vai ficar muito mais fácil para você. Afinal de contas, é uma forma muito lógica e que já foi testada e ela funciona. Então, é muito importante isso, sabe? Eu quero trazer isso para vocês. Tem esses 4 cenários, mas podem ter tantos outros cenários. Mas agora nós vamos viver isso na prática. Que tal agora um mini recital comentado comigo ao piano? Vamos ao piano? Eu vou dar um exemplo aqui, um pouco do que seria, como é um recital comentado. Pessoal, eu vou tocar para vocês um estudo de Chopin. Chopin é um compositor polonês do romantismo, né? Ele é da primeira geração de românticos, ele nasce em 1810 e morre em 1849. Ele era polonês, mas viveu a vida toda musical em Paris. Ele sai da Polônia aos 20 anos para tocar fora, mas depois nunca mais pode voltar por uma questão política, que seu país foi invadido pela Rússia, enfim, ele não pode mais voltar. Ele foi um compositor que escreveu basicamente só para piano. Ele não teve interesse em fazer sinfonias, nada. E isso fez dele realmente uma referência para pianistas. E ele trouxe para o piano uma coisa que... ele trouxe a ópera para o piano, mas de uma forma diferente. Ele trouxe o bel canto. Ele trouxe a linha melódica. Como nós, pianistas, quando a gente toca Chopin, a gente tem que entender que nós somos cantores. Mas não cantores de canção alemã, né? Como seria Schumann, como seria Schubert, mas cantores da ópera bel canto, da grande ópera. Ele desafiou os pianistas, e desafia os pianistas com os seus estudos, era apaixonado pelos prelúdios e fugas de Bach, e, portanto, ele escreve 12 estudos como se fosse uma resposta aos prelúdios e fuga. Escreveu 12 estudos opus 10 e 12 estudos opus 25. E o curioso é que os opus 25 ele dedica a Madame Dagout, Marie Dagout, que era a companheira de Liszt, né? Durante muito tempo eram os 2 casais que viviam juntos, né? Madame Dagout e Liszt, e Chopin com Aurore du Devant, que foi Georges Sand, que era uma escritora que usava nome de homem para escrever, assim como Marie Dagout também usou Daniel Stern. Então essa era a vida, era a sociedade onde ele vivia. Foi um cara que tocou pouco em público, e eu vou tocar para vocês esse estudo, que para mim traz muito exatamente esse bel canto no topo da melodia aqui. Tem a dificuldade, todos os estudos dele são feitos para dar dificuldades ao pianista, mas que crescem a mão, né? Fazem crescer a nossa mão, o nosso trabalho com o instrumento, e musicalmente também é imprescindível. Não dá para ser pianista sem estudar os estudos de Chopin. Então, Opus 25, número 1, que é o conhecido como o estudo da harpa, né?
Então, esse foi um estudo de Chopin, Opus 25, número 1. Agora, continuando o nosso mini recital comentado, eu trago aqui para vocês uma opção de peça que serve tanto para quem está voltando, se está no nível intermediário, um aluno que está saindo do iniciante. Porque, gente, a gente precisa comentar as peças, mesmo que elas pareçam super simples e fáceis, entre aspas. Se elas chegaram até nós, se elas estão no cânone, é porque elas têm muito valor. E todas merecem uma explicação maior para o público, para que o público entre, mergulhe nessa música como deve ser. E até mesmo o intérprete, o aluno, a professora. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma peça que eu colocaria se fosse um recital comentado com obras um pouco mais acessíveis, mais fáceis. Então, por exemplo, agora eu vou fazer como se eu estivesse falando com o público. Agora eu vou tocar uma peça de Bach, Johann Sebastian Bach, compositor alemão do alto período barroco. Como vocês sabem, Bach é a pedra fundamental da música ocidental, né? E eu vou tocar uma gavotte, número 1. Gente, o que é uma gavotte? Gavotte é uma dança. É uma dança francesa, mas que foi dançada durante a Renascença, durante o final da época medieval, até chegar no Barroco, em toda a Europa. E o suíte de danças era uma forma muito valorizada no Alto Barroco. Uma forma tão valorizada que ela influenciou outras formas mais tarde, como a sinfonia e tudo mais. A suíte de dança, ela começa lá na Renascença, como se fosse, assim, justamente uma sequência de danças que eram tocadas por músicos para as pessoas dançarem num baile, o que for. Só que quando chegou na época de Bach, já tinha se transformado, então, numa forma de música séria para a gente sentar e ouvir, não para dançar. Mas o DNA continuou ali da dança, não é? Bach escreveu 6 suítes inglesas, 6 francesas e 6 partitas. Cada suíte, elas têm uma ordem, que era já designada lá atrás. A ordem sempre é assim, tem que ter uma allemande, tem que ter uma courante, e tem que ter uma sarabande, e tem que terminar com uma giga. Cada dança dessa vem de uma parte da Europa. Então, allemande é alemã, courante é francesa, sarabande é meio mexicana ou espanhola, as pessoas não sabem ainda, e giga é inglesa. Entre a sarabande e a giga, você podia botar várias danças que você quisesse. E justamente na suíte número 3, em sol menor de Bach, a suíte inglesa, ele coloca essa gavotte, que é uma dança em 4, e ela, enfim, ela é muito charmosa, e eu quero tocar aqui para vocês essa gavotte número 1, em sol menor de Bach. Então, gente, voltando do recital, eu vou continuar aqui essa nossa conversa para a gente dar seguimento à aula, né? Depois da aula 2, eu recebi aí uma enxurrada de mensagens no direct, nos comentários. Muita gente que está voltando a tocar piano, muita gente que já estudou muito e depois parou, professores, professoras, alunos, até mesmo profissionais e pessoas que amam música clássica. A gente pôde perceber e vivenciar juntos a diferença que é quando a gente traz a história, o contexto, para a música que a gente vai tocar.
né. Eu sei que mesmo depois de todo esse conteúdo que eu compartilhei aqui com você, mesmo depois de mostrar o caminho que eu trilhei, que ajudou tantos pianistas a tocarem com profundidade interpretativa e encontrar sua confiança, talvez você ainda esteja achando que com você é diferente. Talvez você pense que já é tarde demais para você, que a sua técnica e a sua capacidade de compreensão da música não é suficiente, ou até mesmo que você nunca vai conseguir tocar como sempre sonhou, com liberdade, com segurança e com verdade. E eu entendo, porque se anos atrás alguém dissesse para mim, tivesse dito para aquela Simone, que também já duvidou da sua capacidade, a sua capacidade mesmo de se expressar, de tocar com profundidade, de arrebatar, né, os corações enquanto toca, porque entrou com tudo na música, né? Se alguém tivesse dito para aquela Simone que hoje ela estaria aqui ensinando história da música e interpretação para transformar a performance de milhares de pianistas, eu também não teria acreditado. Mas tudo começa com uma decisão, e começou com uma decisão para mim. Uma decisão de retomar o meu próprio caminho com consciência, com estrutura, com profundidade, com verdade. E agora, depois de tudo isso que você aprendeu nessa aula, eu quero fazer algumas perguntas para você. Você concorda que não dá mais para tocar sem entender o que está dizendo musicalmente? Assim, se você concorda, escreva sim aqui embaixo. Tem mais uma pergunta. Você concorda que a história por trás das peças pode te dar mais segurança e legitimidade ao tocar? Se você concorda, escreva assim. É muito importante que a gente esteja todo mundo aqui na mesma página, né? Você concorda que merece viver a música com mais profundidade e com prazer e identidade interpretativa? Escreva sim aqui, se você acredita nisso. Então, se você respondeu sim para essas perguntas, eu quero falar com você. Se você disse sim, faz muito sentido a oportunidade que eu quero trazer para você. Na próxima segunda-feira, eu vou abrir as inscrições do meu curso de Bar a Brahms. Sim, uma formação única, 100% online, feita com muito cuidado, que une história da música, estilo e interpretação para te dar o que talvez tenha faltado a vida inteira e que faltou para mim muito tempo também. Um caminho claro para tocar com segurança, intimidade e essa profundidade que você busca. Esse curso foi pensado para pianistas, músicos que tocam outros instrumentos, amantes da música e pessoas que também ouvem, vão a concertos e querem se aproximar mais, querem ter essa intimidade, né? E essas pessoas que desejam transformar a sua relação com o repertório. Então, seja você amador, estudante, professor ou intérprete em formação. Se o seu sonho é interpretar com legitimidade, tirar aquela peça do papel, tocar sem medo e ouvir com prazer, acompanhando o discurso musical, essa oportunidade é para você. Neste programa, você vai aprender a vida, a obra e o legado de personalidade de compositores principais, de Bach a Brahms. Agora eu vou te mostrar tudo o que você vai entender, né, e que você vai encontrar dentro do meu curso de Bach a Brahms. E com essa jornada, você vai poder transformar a sua performance pianística ou a sua satisfação cultural e intelectual. Eu vou te mostrar exatamente como funciona o curso de Bach a Brahms. Estou muito feliz porque durante muito tempo me pediram isso e realmente foi uma jornada para mim também, sabe? Buscar fazer esse fio e tomar justamente esses 200 anos que são tão estruturantes para a música de concerto. Eu quero te mostrar tudo que você vai encontrar dentro do curso, tá? O programa está dividido em 11 módulos principais, e cada um está focado num período, num compositor principal, assim, tipo, o ator principal daquele período, e o tema essencial é para transformar a sua forma de interpretar, ouvir e ensinar a música clássica, né? Então, olha, o panorama histórico, que abrange cerca de 200 anos, é a ferramenta principal, então, aí, para a gente entender a música clássica. Quer dizer, eu escolhi de Bach a Brahms, inclusive uma parte lá, logo no início, eu explico por que a importância de estudar a história e por que esse período, né? Então, é o que eu chamo de fundamentos da história da música e por que exatamente o cânon, né? Ele é importantíssimo, uma vez que você entende o cânon, tudo mais se relaciona com o cânon, né? Que são esses compositores que foram estruturantes para a história da música, né? No módulo 2, aí a gente já mergulha em Bach, exatamente, né? Ali eu vou trabalhar a fundo o barroco, as características principais do barroco, e a gente vai se aprofundar na vida, no tempo, na história, no pensamento da época de Bach, a vida dele, a música dele, quem era essa pessoa, né? Eu gosto muito de pegar o retrato do compositor. Então, assim, quem era exatamente Bach? A gente sabe que ele é importante, mas quem era? E depois o legado dele, principalmente na obra para teclado. E no final, a gente vai ter, então, aí também um guia interpretativo das obras dele. Isso é o módulo 2. O módulo 3, a gente vai ficar com os filhos de Bach e a transição para o classicismo. Eu achei isso muito importante, porque os filhos de Bach foram
principalmente 2 deles, foram personagens muito presentes, né? Eles foram protagonistas dessa transição, que é uma transição muito complicada de entender, né? Então, a gente sabe, barroco é importante, classicismo, mas como é que saiu de uma coisa tão diferente? Para mim, a maior revolução da música foi justamente do barroco para o classicismo. E então, assim, é muito bom saber disso para você poder já entrar no classicismo com tudo muito claro para você, afinal de contas, é a era da clareza, né? E justamente o módulo 4, a gente vai se aprofundar na vida e obra e legado dos 2 maiores compositores do classicismo maduro, que é Haydn e Mozart, né? Haydn, que é o pai da sinfonia, o pai dos quartetos de corda, e Mozart, que é o maior gênio da construção melódica, é o maior gênio do drama, e a gente vai sempre terminar com uma parte, né, uma aula focada no repertório pianístico. Então, todo mundo pode ouvir tudo ali, e ali, no pianístico, você vai poder se aprofundar mais dentro dessa parte da obra, né? O módulo 5, então, é a mesma coisa, gente, sempre a mesma coisa. Quem que vocês acham, né? É todo dedicado a Beethoven, revolução e expansão, é a hora que a música realmente abre, né, em tudo, ele é o mestre da expansão. Essa hora é muito importante, que é tão bom quando a gente entende exatamente a linguagem de Beethoven, tudo fica mais evidente para nós, né? Daí no módulo 6, eu vou fazer assim, é um módulo totalmente dedicado a Franz Schubert, que é um compositor que a gente às vezes toca menos ou ouve menos, mas ele é uma peça-chave, ele é uma peça-chave dessa poesia interior, ele é uma peça-chave do tempo que Beethoven reinou para essa próxima geração, que é a geração romântica, tão importante, né? E aí a gente entra no módulo 7, Felix Mendelssohn, que é justamente um romantismo clássico, né? Muita gente fala assim, nossa, mas a música dele parece música clássica. Aí você vai entender esse romantismo contido e dentro da forma que foi a música de Mendelssohn, um cara tão influente na sua época. Módulo 8, a gente vai mergulhar na vida de Robert e Clara Schumann. Vamos tratar muito de Clara Schumann como compositora, mas principalmente como intérprete, porque ela criou, né, essa profissão da mulher pianista que viaja para tocar, que é a minha profissão, na verdade. E Schumann que traz, então, a coisa da poesia, mas não só da poesia, da literatura mesmo, porque ele também era um escritor, né? E contrastes e imaginação, ele traz isso para a música dele e influencia também tanta gente. Finalmente, no módulo 9, Frédéric Chopin, né? Claro, não dá para ficar sem ele. Nós vamos falar sobre rubato, emoção, o piano como centro do discurso individual. Tá maravilhoso esse módulo. Módulo 10, Franz Liszt, a performance como transcendência. Nós vamos mergulhar na música de Franz Liszt e como ele revolucionou a performance, né? O espetáculo do piano. No módulo 11, Johannes Brahms, que nasce, 20 anos depois, mais de 20 anos depois dessa primeira geração de românticos, mas ele está extremamente ligado a essa geração por conta da relação dele com a Clara. E aí ele olha, é como se fosse o último grande romântico. Claro, depois ainda tem os românticos tardios, tem os russos e tal, mas a gente vai ficar nessa tradição austro-germânica. Claro, Chopin era polonês e Liszt era húngaro, mas todos estão dentro dessa mesma linguagem. Então, até aqui, você já teria o suficiente para começar a transformar o seu conhecimento e ter mais profundidade. Então, tudo isso está dentro do curso, né? Isso já te traz legitimidade, liberdade no piano, uma escuta muito mais ativa e a satisfação cultural e intelectual que você vai ter. Mas o meu compromisso, gente, ele é com a sua transformação completa. Eu acredito que unir o conhecimento histórico, estilístico e interpretativo, você pode alcançar uma performance mais consciente, segura e verdadeira e uma escuta mais ativa. E assim viver, né, o prazer de verdade de tocar com mais sentido e expressão. Assim como a história da música transformou, né, a minha forma de tocar, quando eu fico pensando assim, eu não consigo nem imaginar o que é tocar sem ter uma ideia histórica, né? Ela transformou a minha forma de pensar e ensinar, ela também pode transformar a sua. E o meu comprometimento com você é tão grande que eu preparei bônus exclusivos e imperdíveis para essa turma do curso de Barra Brahms. Então, vamos lá. O primeiro bônus. O curso tem 1 ano de acesso, mas essa turma terá 2 anos de acesso, porque esse é um curso novo, né? A gente já tem dezenas de aulas disponíveis lá, que você entrando, imediatamente você já vai ter muito para ver e muito para aprender. Mas ainda eu vou entregando, a gente vai liberando as outras aulas, os outros módulos. Então, como é um curso novo, eu quero te dar de presente esse benefício de ter mais 1 ano de acesso para você estudar no seu tempo, né, poder voltar e assistir quantas vezes você quiser a aula, né? Então, outro bônus é a indicação, né, indicações de livros, gravações e edições para você saber que está andando no caminho certo, porque muitas vezes a gente sabe o que vai fazer, mas vai ler um livro errado, vai tocar numa edição ruim,
já não vai ouvir qualquer coisa, não dá, né? Tabelas e infográficos, né? Eu tenho organizado ali muito, principalmente a tabela de, por exemplo, questões estilísticas, né? Depois que eu dou aula, tal, você vai receber, então, aquelas tabelas de o que é a diferença de tal para tal, de período, de tal período para outro período. O que foi a revolução que Haydn fez? Como é que era o quarteto de Haydn antes de Haydn e depois de Haydn? Tem muito isso, sabe? Também lista de repertório, né, para você poder olhar e falar assim, nossa, então eu quero tocar uma sonata de Haydn, o meu aluno quer tocar uma sonata de Johann Christian. Qual é a sonata melhor? E ali já tem uma organização para você. E, claro, encontros ao vivo. Então, assim, são esses os bônus. Eu estou muito feliz e honrada de poder entregar esse conhecimento para vocês através do de Barra Brahms. Mas, Simone, quanto custa tudo isso? É isso que você deve estar se perguntando agora, né? Olha, eu já investi mais de 150 mil dólares só no meu doutorado em performance e história da música. Fora toda a formação minha musical no Brasil, fora do Brasil, desde pequena, tudo que eu colhi de conhecimento, né? E usei esse conhecimento, sem contar a experiência, né? Que essa daí não tem nem como pagar por ela, só vivendo, né? O que a gente chama de skin in the game. Assim, eu fiz isso, né? Porque eu queria investir em mim, né? Porque investir na minha relação com a música é investir em mim. Agora, imagina você poder acessar toda essa base histórica, todo esse conhecimento, toda essa experiência de forma didática, estruturada, com todos esses... Gente, só de você pensar em que você vai ter esses infográficos, você vai ter essas tabelas, né? Tudo isso aplicado ao piano, ao ouvir, né? E com foco nos grandes compositores. Hoje em dia, quando a gente busca saber desse conhecimento, está tudo muito solto, né? Justamente porque as pessoas estão querendo fugir um pouco do cânon, mas eu vou lá e mostro o cânon direitinho para vocês, né? Imagina adquirir tudo isso por uma fração desse valor. E sem precisar, né, investir anos da sua vida nisso, pagando valores exorbitantes, mudando de país, né? Então eu te pergunto, quanto custa continuar estudando peças lindas sem entender o contexto por trás? Quanto custa não saber como interpretar uma sonata de Beethoven, uma fuga de Bach ou uma mazurca de Chopin com legitimidade? Quanto custa passar mais um ano repetindo as peças antigas sem conseguir avançar por falta de clareza interpretativa, esbarrando nos mesmos lugares, com medo nos mesmos lugares? Quanto custa tocar com insegurança, sempre sentindo que falta algo? Quanto custa tocar para sua família, amigos, com prazer, legitimidade, contando a história por trás das notas? Quanto custa tudo isso? O curso completo, com 11 módulos de Bar Abrams, contexto estilístico histórico, materiais de apoio e encontros ao vivo, tudo isso por 12 vezes de R$ 258,25 ou R$ 2.497 à vista. Isso é um programa completo e transformador, feito para quem quer ter mais intimidade e conhecimento. Mas para essa turma aqui, eu preparei uma condição especial. Até R$ 1.000 de desconto. Você pode entrar no de Barra Brahms por apenas 12 vezes de R$ 154,82 ou R$ 1.497 à vista. E o melhor, com acesso por 2 anos completos, que é uma coisa que só essa turma vai ter, viu, gente? Lembrando disso. É tempo suficiente aí para você estudar no seu ritmo, revisar quantas vezes quiser e aprofundar a sua interpretação com esse mergulho que eu falo sempre, sem medo, né? Com essa profundidade. Essa é a sua oportunidade. Eu estou trazendo aqui uma oportunidade para vocês, sabe? De transformar a sua relação com o piano, com a música, com essa música que você tanto ama. Imagine ter acesso a todo esse conteúdo por menos do que o valor de um café por dia. Esse programa foi pensado para oferecer profundidade histórica, estilística e interpretativa, com suporte, estrutura e um caminho claro, passo a passo, um sistema para você evoluir no seu conhecimento, sem pressa, sem pressão e sem que o valor seja um impedimento para você finalmente viver a música com mais verdade. Você já sabe, ao longo da minha trajetória, eu investi muito mais do que isso no meu doutorado, em cursos, aulas com grandes professores famosos, mentorias, experiências, formações e principalmente em tempo e vida. Eu investi sim, porque eu estava investindo em mim. Eu acredito que quando a gente investe nesse conhecimento profundo mesmo, para a gente sair do raso, a gente investe numa vida com mais profundidade mesmo, uma vida que ela tem força, sabe? Quanto mais conhecimento, quanto mais você faz as coisas com verdade, mais você vive. E eu não poderia viver sem entender a música com profundidade, entende? Então, para mim, foi simples investir, porque isso eu estava investindo em mim. E hoje eu reuni esse conhecimento todo, essa estrutura de vida em um só lugar, para facilitar a sua jornada. Na verdade, é um ato de amor que eu estou fazendo, assim, para você e para a música.
com certeza. Com o curso e com os bônus, eu tenho certeza que você está diante de sabe assim, de uma oferta completa, eu tenho certeza disso. Desde o início, eu disse que meu comprometimento com você vai muito além do conteúdo, eu falei isso. Eu quero te ajudar a construir uma nova relação com a música, uma relação mais profunda, mais verdadeira, mais consciente e muito mais prazerosa. E é por isso que eu preparei o bônus exclusivos para quem se inscrever nas primeiras 24 horas de segunda-feira. Então, recital comentado. Vocês viram o que a gente viveu aqui, né? Mas aí a gente vai ter uma coisa completa. Eu já estou preparando o repertório, vai ser um repertório lindo, lindo mesmo. Fico até arrepiada de pensar, porque é um recital comentado mostrando justamente as eras, né, principais. Mas isso é só para quem entrar até segunda, às 23h59, viu, gente? Mas eu vou além. Eu tenho um bônus do comprometimento. Esse bônus só será entregue para quem se inscrever na primeira hora. Sabe, a pessoa toma a decisão, cara, é agora, eu vou. E é isso. É um presente para quem escolhe se comprometer de verdade com a sua evolução e conhecimento. Eu trago para vocês o guia completo do desafio 30 dias de leitura à primeira vista. Eu amo esse desafio. Esse desafio não está disponível, não tem como você fazer em lugar nenhum. Leitura à primeira vista é uma coisa que pode melhorar para qualquer pessoa. E não interessa o seu nível, esse desafio vai transformar a sua vida. Mas isso é só para quem entrar até as 9 da manhã. Agora, eu tenho mais. Os 3 primeiros inscritos dessa turma vão ganhar um convite para um concerto meu ao vivo, com visita ao camarim e bastidores. Ou seja, se eu estiver passando pela sua cidade, ou perto da sua cidade, ou se você quiser ir até lá, né, você vai assistir com acompanhante um concerto meu e depois poder falar comigo no camarim, ter esse encontro pessoal tão gostoso e individual, né? E vai ser ótimo, porque a gente vai poder celebrar junto esse novo ciclo da sua jornada musical. Isso não tem preço. Lembrando que, né, passagens e hospedagens não estão inclusas, né? Quem quiser viajar para aí será super bem-vindo, se você for um dos 3 primeiros. O de Bar Brahms, meu programa completo de história da música aplicada à performance pianística, com tudo que você está conhecendo aqui na semana e todos esses bônus exclusivos que eu tenho falado, não vai ficar com as inscrições abertas por muito tempo. Temos milhares de pessoas inscritas na semana História da Música Aplicada à Performance Pianística. Muitos grupos no WhatsApp e uma comunidade inteira acompanhando o conteúdo de perto. Então, para te ajudar a garantir a sua vaga com prioridade, eu preparei uma forma especial. Escuta bem. As inscrições vão se abrir na próxima segunda, às 8 da manhã. Mas se você já está decidido, sente que chegou a sua hora de mergulhar na música clássica com profundidade, quer garantir todos os bônus especiais, o seu próximo passo é entrar no grupo dos super interessados. Nesse grupo, o link da inscrição será liberado com antecedência, tá? Só para esse grupo, às 7 da manhã, 1 hora antes da abertura oficial. Ou seja, quem estiver nesse grupo sai na frente e garante prioridade nos bônus. O link do grupo está aqui na descrição da aula. Se você quer ser um desses primeiros, entre lá. Agora, eu preciso te avisar aqui que a gente tem algo ainda especial, que é a garantia incondicional dos 7 dias. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Ou seja, se por qualquer motivo você sentir que o de Bar Brahms não é para você, é só solicitar o reembolso dentro deste prazo, tá, gente? Sem pergunta, sem burocracia, você pode entrar, acessar as aulas, explorar os materiais e, se por algum motivo sentir que esse programa não é para você, você tem até 7 dias para pedir reembolso completo. Então, vamos lá. Tudo o que você vai receber nessa turma especial. Acesso por 2 anos ao curso completo. 11 módulos com profundidade em história, estilo e prática pianística. Materiais de apoio exclusivos, PDFs, timelines, né, tabelas, repertório, playlists, encontros ao vivo comigo para aprofundamento e dúvidas, certificado de conclusão para quem completar todos os módulos e atividades. E, claro, 7 dias de garantia incondicional. Agora é com você. Tudo na vida é uma questão de escolhas, né? É uma decisão que está nas suas mãos. Você tem 3 caminhos. O primeiro, deixar essa oportunidade passar, continuar estudando do seu jeito, do jeito que você sempre estudou, sem se aprofundar, sem contexto, sem entender o que realmente a música quer dizer, como é que ela move quem toca e quem ouve. Mas se nada mudar, né, os resultados também não mudam. Então, se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar tendo os mesmos resultados. O segundo, aplicar algumas ideias que você aprendeu hoje, seguir acompanhando meus conteúdos gratuitos, tentar evoluir por conta própria. Mas a verdade é assim, gente, é que o conteúdo gratuito, né, a verdade, gente, ele é só uma amostra. E não tem estrutura, não tem uma linha, não tem acompanhamento, tem um pouco de informação e não tem nenhuma implementação, porque isso aí é diferente. Aí o progresso é mais lento, muitas vezes inconsistente. Eu sei que muitos acabam desistindo no meio do caminho. E o terceiro caminho, se inscrever
na segunda-feira, no curso de Bach Brahms. Mergulhar na história, no estilo, na interpretação dos maiores compositores da música clássica e transformar de verdade a sua performance e a sua escuta. Com meu acompanhamento, com estrutura e com tudo que você precisa para tocar com mais profundidade, conhecimento e liberdade, a sua vida certamente vai mudar. A sua vida com a música vai ser outra. Bom, agora é com você, né? Se você já sabe que Bach Brahms para você, já está decidido, se isso é para você, não espera, cara. Entra logo no grupo dos super interessados, o link está aqui na descrição da aula. Essa é a única oferta do curso de Bach Brahms. Eu preciso te dar esse aviso aqui, importante. Não haverá outra oportunidade, nem descontos futuros. Não é que a gente tenha assim, sai mais um coelho da cartola, não. É isso aqui, gente. O meu compromisso é com a clareza, tá? Então, a condição especial que você está vendo agora é única. Ela foi pensada com muito cuidado para essa turma. As inscrições serão abertas exclusivamente pelos nossos grupos oficiais. Primeiro no grupo dos super interessados e depois no grupo da Semana História da Música Aplicada à Performance Pianística. Eu não vou abrir as inscrições no privado, fora dessas datas e com valores diferentes desses que eu passei acima. A prioridade total aqui é para quem está nos grupos oficiais desse evento. Fique atento, os meus números oficiais estão divulgados nos grupos, como administradores e também no Instagram. Qualquer mensagem que não seja por esses números oficiais deve ser desconsiderada. Se você receber qualquer informação ou link suspeito ou alguma oferta suspeita fora de hora, avise imediatamente aos administradores do grupo, por favor. Confie apenas nos números oficiais da nossa equipe. Essa é a hora de tomar a sua decisão, com segurança, clareza, consciência. Se esse curso é para você, essa é a sua chance, é a oportunidade que você está recebendo. As inscrições para o de Bach Brahms abrem na segunda-feira, às 8 da manhã. O link será liberado no grupo do super interessado às 7 da manhã. E os bônus especiais são só para os primeiros. Agora, presta atenção. No domingo, às 20, eu vou fazer a aula de encerramento da semana História da Música Aplicada à Performance Pianística. Nessa aula, a gente vai rever os principais aprendizados dessa semana linda, tirar dúvidas ao vivo e fazer o tão esperado sorteio. Durante a aula, ao vivo de domingo, eu vou sortear uma vaga para a nova turma do programa de Bach Brahms. E para participar é simples. Hoje, ainda, a gente vai liberar nos grupos do WhatsApp um quiz com perguntas sobre a jornada. Gente, eu acho isso tão legal, gente, imagina. Você que assistiu todas as aulas vai ter o quiz hoje. Quem responder o quiz corretamente com as palavras-chave das 3 aulas já estará participando automaticamente do sorteio. Olha que genial. Mas atenção, para ganhar não basta responder o quiz, você precisa estar presente na aula de 20 horas do domingo ao vivo. A palavra-chave de hoje, presta atenção, intimidade. Já anota para acertar as palavras do quiz. Então, já coloca o despertador, avisa no celular, um post-it, um negócio na janela, um negócio totalmente, um outdoor para você ver, mas não perca essa aula de domingo por nada. Vamos ativar, gente, o Concert Lovers e participar desse movimento, porque quem se compromete sai do lugar. A transformação é sua individual, mas a transformação é também da comunidade onde você está, da sua família. Gente, Concert Lovers, let's go! O que você viu nessa semana vai estar tudo disponível, tá? Em um PDF exclusivo que a gente vai liberar ao final da resposta do quiz, tá bom? Fechamos aqui a nossa terceira aula da semana História da Música Aplicada à Performance Pianística. Eu te espero ao vivo no domingo, às 20 horas, e claro, te espero também do outro lado, dentro da nova turma do curso de Bach Brahms.